Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E hoje a nossa pauta é teatro. Sete Lagoas, que já vem se destacando aí como um grande polo no teatro, são várias companhias de ótima qualidade. A temporada de teatro de Sete Lagoas, 4 temporadas, sucesso absoluto. E agora a novidade para este ano, para esta semana, Sete Lagoas participando da campanha de popularização do teatro e da dança de Belo Horizonte. Já teve uma companhia de Sete Lagoas se apresentando lá na semana passada e agora trazendo espetáculos para Sete Lagoas. E ninguém melhor para falar sobre isso que João Valadares. Ele é ator, é diretor da precária companhia de teatro e vem aqui falar um pouco. Seja bem-vindo mais uma vez ao Falando Sério, João. Muito obrigado. Adoro vir aqui no Falando Sério para falar um monte de bobagem. Bobagens um pouco mais sérias também. A gente sabe que a gente tinha um espetáculo que chamava Conversa Séria de Calcinha e Sutiã. Uhum. E alguém falava, o povo chegava e falava, tem jeito de ser sério de calcinha e sutiã? Eu falei, tem. De repente. E era uma comédia, claro. Uhum. Enfim. Mas, pois é, João, essa novidade aí, né? Bom, a temporada de teatro, eu acho que já dispensa comentários adjetivos, né? Ela veio para ficar, um apoio importantíssimo da Brenan, né? Que entendeu a proposta de vocês, né? E que já é um sucesso, né? Você tem, assim, mais ou menos de memória, total de público que vocês alcançaram? 25 mil pessoas nesses 4 anos, né? O primeiro ano sem essa coisa do patrocínio, que acaba ajudando muito na divulgação, né? Na questão da estrutura, coisa da luz, do som, que é uma coisa que gasta, né? Como a gente sempre fala aqui em Sete Lagoas, ainda não temos um teatro que possa abrigar a nossa arte, então todo lugar que a gente vai tem que fazer essa produção da iluminação, tem que fazer essa produção do som, tem que fazer essa produção da divulgação, porque quando um lugar já está estabelecido, é ali que tem teatro. Muitas vezes, né? A gente vê isso acontecer, por exemplo, no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte. Muitas vezes a pessoa vai sem saber o que tem. Eu só sei que lá tem teatro. Chega lá, aí essa peça, vou assistir. Sabe que tem qualidade, né? Sabe que tem qualidade, tem uma certa curadoria, né, que passa por ali. Eles geralmente são espetáculos patrocinados pelo próprio CCBB e eles têm uma curadoria de arte, que não é nem uma curadoria assim, o pessoal do marketing faz a curadoria, não. É uma curadoria, né, de pessoas ligadas à arte que pensam essa programação do ano inteiro e que faz toda a diferença, né? É isso que a gente, quando às vezes fala assim, como que o poder público poderia ajudar? Desse jeito. Tendo um espaço, tendo dinheiro para curadoria, dinheiro para patrocínio, trazer um grupo de fora, o próprio grupo daqui ser incentivado, fazer, né? Vou criar um espetáculo. É diferente, a gente cria o espetáculo assim, com 5 mil reais que a gente tira do bolso, ou tira das nossas bilheterias, ou tira, né? Ou cada um junta e faz uma vaquinha, mas a gente sabe bem que para pagar bem um profissional de cenário, de figurino, músicos, iluminador, né? Tudo isso aí, tanto o profissional, né? São pessoas que vivem disso, né? E aí você pode gastar 50 mil, 150, como a precária em algum momento já teve essas possibilidades, mas que também não deixa de fazer se não tiver, né? É porque acaba que a gente vê isso acontecendo, alguns grupos ficando um pouco presos a essa questão de ter ou não ter o dinheiro para criar. E a gente faz muito sem o dinheiro, e faz quando tem, acha uma delícia, agradece, obrigado Papai do Céu, né? Mas também não deixamos de fazer por causa disso não. Então, vamos lá. Campanha de popularização do teatro, ela acontece há 44 anos em Belo Horizonte. E já é um sucesso total, né? Não é mais do que um sucesso, ela é uma experiência única no Brasil e talvez no mundo. Não existe, assim, se eu pensar pelo menos os grandes polos do teatro no mundo, São Paulo, Tóquio, Nova York, Londres, Paris, esses lugares onde o público é muito bom, não sei se existe um mês que vai 300 mil pessoas. É isso, a campanha leva 300 mil pessoas aos teatros em 2 meses, janeiro e fevereiro, né? Que é essa
Essa questão, que é muito legal, eu acho, muito bacana. A gente participa, né, a Precária há 9 anos. O grupo tem 12, tem 9 que a gente faz a campanha, sempre levando coisas, espetáculos até que fogem um pouco do perfil principal da campanha, que é a comédia de costumes, a comédia besterol, mas também tendo um bom público, a gente percebe que o povo vai mesmo assim, né? E a gente sente que forma nesse sentido. Um ou outro sempre fala, comenta, não, nunca tinha visto isso, para mim teatro era só aquele outro jeito, né? Só tenho um orgulho danado da nossa temporada porque ela faz isso. Ela tem um leque de linguagem sempre muito amplo. E cria público. Cria público, né? E forma um público que não é muito ligado à linguagem, que acabou acontecendo com a campanha em BH. Eu gosto de comédia besterol, né? E aí isso acabou criando um certo... Né, assim, parece que o teatro é aquilo. Limpo, fértil, pronto para receber qualquer semeadura. Isso, aí o nosso público ele gosta de outras coisas, ele até busca outras coisas, ele vê, adora essa comédia que eu também adoro, mas, por exemplo, a nossa campanha, né, já falando aqui da nossa programação, a campanha de Sete Lagoas, a primeira, dentro desse arcabouço das 44 de Minas Gerais, né, porque quem realiza a campanha, inclusive aqui em Sete Lagoas, não sou eu, né? E nem a Precária, que é quem realiza a temporada. É o Sindicato de Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais. Há 44... Simparc MG, né? Simparc. Há 44 anos em Belo Horizonte, há 9, se eu não me engano, em Juiz de Fora, há 4 ou 5 em Patinga, há 4 ou 5 em Betim, já teve em outras cidades que deixou de ter, né? E agora, a primeira vez chegando a Sete Lagoas. Então, já falando dessa coisa da nossa programação, por exemplo, na questão das comédias. Tem a comédia de costumes, 2 peças, vou falar agora. Casa Amada Brasil, que é do Grupo Teatral Fênix, e As Feias Também Amam, do grupo Nós e Vós. Excelentes espetáculos, acho muito divertido. E aí a gente abre para outras comédias, né? Tem, por exemplo, uma linguagem mais moderna da comédia, que é a improvisação, né? Que é o teatro de improviso, que o grupo Cabana, né? Eles têm um espetáculo que chama Cabana do Improviso. Aí a gente está chegando no espetáculo, eles pegam opiniões do público sobre o que você quer falar, faz algumas perguntas e tal, e usa isso na improvisação ao longo da peça. É uma comédia também, Cabana do Improviso. Tem uma comédia, por exemplo, um clássico, né? Shakespeare, As Alegres Comadres de Windsor, né? Que é um jogo cênico que só Shakespeare alcança, na minha opinião. Que Shakespeare é um troço assim, se você lê, você fala, ai, que trem, esse negócio difícil, isso aqui é difícil, sabe, aquela literatura densa, assim, você fala, ai, nossa, que... Mesmo as dramas, as tragédias, as comédias, né, os dramas históricos, todos eles têm essa coisa. Mas na hora que você põe em cena qualquer um deles, tragédia, drama... Fica leve, né? O jogo é muito bom, sempre muito bom. A plateia se envolve sempre, é impressionante. É um grande mestre mesmo, o maior, né? Dos dramaturgos. Permita-me, João, me desinterromper. Claro. Mas nesse aspecto aí, dar leveza aí, eu estou interpretando a minha forma aqui, né? Um tema, um texto denso. Você acha que o papel do diretor tem peso grande aí? Do diretor de teatro? Claro. Do diretor da peça. Claro, sim. São questões diferentes, né? Assim, a gente pode escolher abordar... Eu já fiz Hamlet de palhaço. Que é a tragédia e tal. Mas na hora que... mensagem. A mesma mensagem. Na hora que fura lá na espadada, sai ketchup, entendeu? O povo racha de rir. Mas ao mesmo tempo a mensagem está lá, né? A questão do humano, né? Tem algumas teses aí ao longo da humanidade, todo mundo vem falando de Shakespeare desde que ele se foi, né? 450 anos atrás, que Shakespeare inventou o humano, que ele deu à raça humana uma outra concepção de si mesmo. É exagerado, né? Muito profundo, né? Muito profundo. Mas sabe, essa coisa, era um mundo ainda meio maniqueísta, meio... a pessoa é muito boa, a pessoa é muito má. E ele foi dando essas camadas, entendimentos de que não. Aquela pessoa ali, por exemplo, tem um ciúmes terrível. Mas tem humanidade, tem fragilidade, né? Estou falando de Iago em Otelo.
né, que são personagens profundos, que não é só aquela primeira, você faz a primeira leitura, mas tem as outras que estão por trás desse personagem, que é maravilhoso, né? E que faz, inclusive, você gostar muito dele, sendo ele o carrasco da história. O vilão, né? O vilão da história, ele faz a coisa toda acontecer da abordagem lá. do diretor, a gente torce pro vilão. Então, exatamente. Do diretor e, nesse caso, do dramaturgo, Sim, o claro. próprio Shakespeare. Estava falando, né? Aí a gente tem As Alegres Comadres de Windsor, que é o jogo cênico maravilhoso, e tem uma proposta interessante, que é a coisa das máscaras, que é uma linguagem com mais de 1000 anos, né, da Idade Média. Do teatro, né? Isso. Um renascimento do teatro, digamos assim, que é a época, né, Idade Média, em que os atores improvisavam na rua, sempre usando máscaras. Os tipos são os mesmos até hoje, né, que é o erudito, né, que é o doutor, que fala, e é o falso intelectual, que tem umas frases prontas, né, mas que não, de preferência não tem que as pessoas não profundidade. entendam, porque ele vai parecer mais sábio ainda, né? É, exatamente. Tem o Pantaleão, que é o velho avarento, né? Tem a Ragonda, que é aquela mulher sedutora, que lembra uma gata, que tem, sabe, aquela... Enfim, tem os personagens, os tipos, o Arlequim, que é o eterno servo, né? Aquele que serve aqui, serve ali, que geralmente conduz, né? A gente que trabalha, né, que conduz o mundo, né, assim, que põe tudo para andar para frente. Enfim, e aí essa linguagem diferente, é uma comédia com máscaras da comédia dell'arte, falando e com um texto de Shakespeare clássico, que o jogo cênico super funciona, né? A experiência da temporada dessa peça foi muito legal, tinha 500 pessoas e o público veio abaixo, foi muito gostoso de ver a reação. E é importante também que você coloca a história, né? Respeita, né? A história ali dentro, por exemplo, Shakespeare gostava de contar a história do seu tempo ali dentro das suas peças, né? Isso é importante também, que haja esse respeito, né? Sim, a gente fala muito sobre isso, né? Estava esquecendo de uma comédia também mais clássica, que passa pela literatura. Você acabou de citar, a gente estava conversando aqui antes, o grupo Drama, né, Mutema e Outras Histórias, que tem Chico Buarque, Patativa do Assaré, Machado de Assis, e é uma comédia muito gostosa, muito bem feita. Veja bem, de repente você chegar para eu vou fazer uma peça com essa mistura, sabe? Essa mistura não vai dar, você vai desandar. E ó, eu assisti a peça, é fantástico. Muito boa, né? É isso aí. Você estava falando sobre o respeito ao texto, né? Na minha história, assim, importante no teatro, é engraçado isso. A primeira coisa, por muito tempo na história do teatro, a história do teatro foi contada através da literatura dramática. Então, por exemplo, vamos pensar lá atrás. Aí teve os gregos, Sófocles, Aristófanes, Eurípides, que são as tragédias, o Édipo, a Medeia e tal. Aí teve o teatro romano, né? A Aululária, por exemplo, do Terêncio, né? Textos antigos e tudo. E a gente vai estudando assim, quem que fez a Aululária? Não sei. O Terêncio escreveu. Então essa é a história que a gente tem. Quem que fez o Édipo? Qual que era o ator? Qual que era o diretor? Ninguém sabe. A gente sabe que o Sófocles que escreveu. Então essa é a história do teatro, assim, ao longo do tempo, por muito tempo, até meados do século XX, a gente contou a história assim, por exemplo, lá no 1950 teve o Teatro do Absurdo, então tem grandes nomes, Beckett, por exemplo, Samuel Beckett, Ionesco, um espanhol, Jean Genet, enfim, Arrabal, esses são nomes do teatro, todos autores. A partir de então, essa coisa do respeito, né, junto com as vanguardas todas, começou a ter um outro viés, assim, porque no fundo e na prática, desde Sófocles, o teatro nunca foi o texto. É a interpretação. O texto é literatura. O teatro é o ator em cena, em jogo. Jogo com o seu parceiro de cena e o espectador. Com a plateia, né? Esse jogo é que é o teatro, né? Sempre foi. A gente, só que em algum momento, na hora que foi historicizar, criamos esse erro histórico de dizer que
quem escreveu a história foram os autores. E provavelmente esses autores só são esses autores por conta dos seus atores, dos seus diretores, dos seus cenógrafos, dos seus iluminadores. Né? É uma arte efêmera, né? Porque é diferente do cinema que fica filmado. O cinema nesse ponto é mais justo, né? É. Porque ele dá crédito para o diretor e principalmente para os atores. Né? É, exatamente. Já está lá, né? É mais justo e ao mesmo tempo assim, você sabe que tem toda a técnica em volta. Claro. Né? Tá toda ali. O texto é um dos fatores, né? No cinema. É um dos componentes. Mas talvez a figura do diretor é até bem mais forte. Né? A gente não lembra dos roteiristas. Não. Eu até gosto muito de alguns, Charlie Kaufman, por exemplo. Eu gosto de alguns roteiristas, mas quem são os nomes do cinema mundial? Os diretores, não é? Ou os atores. Claro. Mastroianni, né? Dependendo, tem filme que é filme do diretor, tem filme que é filme do ator. Mas né? grandes nomes, o Woody Allen, não é assim? Hitchcock, Pedro Almodóvar, não é assim? No Brasil, Glauber Rocha. E tem filmes que você sabe que é a cara daquele diretor, né? Isso. Talvez até sem saber, sem ver nos créditos, você sabe que é daquele diretor, né? Levei um tempo para aprender isso e quando aprendi, pude, por exemplo, fazer um Fausto do Goethe, que é um clássico que todo mundo tem um respeito tremendo, e eu ouvi de um mestre do teatro, o Eide Ribeiro, dizendo assim: ou tem que ser jovem e irresponsável como você, ou muito velho. Porque não tem meio termo. Não tem jeito, porque Goethe, né, a coisa do Fausto, o cara faz um pacto com o quê? Com o demônio. A vida dele é um drama permanente, não é? É isso aí. É um drama, uma dúvida existencial muito grande, né? E eu lembro bem disso, a crítica dizia isso, que eu era desrespeitoso com o texto, mas era uma crítica elogiosa, sabe? Que era, por exemplo, que a gente parou de, por exemplo, o negócio dele era a intelectualidade, ele buscou conhecimento o tempo inteiro e tal, e a gente falou assim, mas essa busca, esse pacto, não é bem o demônio, né? Qual que é o nosso demônio? Qual que é o demônio do próprio Fausto? É o desejo insaciável. Está muito presente na vida de hoje. Totalmente presente, por isso que é um clássico, por isso que faz presente. Ele é contemporâneo. E por isso que está aqui até agora, os clássicos têm essa. Se tornam clássicos porque são atemporais. Né? É por isso. Então, o Fausto, no caso, ele faz tem essa questão dele, tem uma frase assim, né? Ele vai tendo os desejos realizados. Ele fica jovem, né? Vai na bruxa, bebe um elixir, fica jovem, aí sai para divertir, aí se apaixona por uma mulher, vai no bar, né, para se divertir, apaixona por uma mulher, aí o demônio dá a ele essa mulher, faz ela se apaixonar por eles, tem uma noite de amor, ela engravida, uma zebra, né, tragédia, né? E aí, mas tem essa questão dele, a gente leu essa questão, em algum momento, lá na frente ele pensa assim, o demônio, criou em mim um fogo vivo que me atrai para todas as imagens da beleza. Assim me sinto transportado do desejo ao prazer, e em pleno prazer anseio pelo desejo. Aí, isso foi o mote da nossa peça. Em pleno prazer anseio pelo desejo. Pacto é o desejo. Nesse sentido, todo mundo, nós, seres humanos, fizemos esse pacto. Porque isso nos coloca para frente, esse desejo insaciável. A gente acaba de conquistar uma coisa, tipo, quero muito comprar essa garrafa. Acabei de conquistá-la, já meio que não vale mais nada, coisificou. Estou atrás de um freezer agora para pôr essa garrafa. E o próximo é sempre maior, né? É sempre maior. Está sempre um degrau acima. Insaciável, é assim. Você falando aí, eu estou me lembrando de um personagem que é famoso também, Dorian Gray. Muito. Né? Quer dizer, aquela busca, né, pela eterna juventude e beleza, né, que acaba criando um conflito grande demais. Né? Quer dizer, o retrato permanece jovem e ele... Isso. É muito legal. Dá quantas leituras isso? Quantos Dorian Grays não estão na academia, não estão no spa, não estão na clínica? E eu acho que não estética. Por acaso a autora colocou o nome de Christian Grey no famoso personagem 50 Tons de Cinza, né? Eu acho que não foi por acaso que ela criou esse nome, né? Verdade. Nunca tinha pensado sobre isso. Me ocorreu isso, né? Ótimo. Eu, na verdade, eu não consegui ler o livro todo.
Sei. Eu acho que talvez seja, na minha vida, o único livro que espontaneamente eu não li. Teve um que eu perdi e nunca mais consegui. Mas esse eu não consegui passar da página 125. Foi demais para mim. Eu sou um leitor voraz, mas esse eu não consegui. Aí fui ao cinema ver um filme, mas também é apenas mais um filme. Sei. Né? Não sei se você leu, se você assistiu. Eu só vi o filme, eu também achei simples, bobo. É apenas né? mais um. Né? Não merecia toda a repercussão que teve, na minha opinião, né? Claro que cada um pensa o que quer a respeito. Tanto que, veio o livro, fez um sucesso danado, mas não permanece. Não é daqueles livros que permanecem sendo vendidos. Sim. Né? É um personagem bem não faz jus ao outro Grey, né, o Dorian, né? Não, que era muito mais, né? Muitas mais camadas, né? Ô, João, eu estava aqui vendo e ouvindo você citar um texto aí que veio naturalmente, quer dizer, está lá em algum canto da sua memória. E eu quero aproveitar então e fazer uma pergunta sobre isso, sobre essa questão da técnica. Sim. Do ator, porque, primeiro, será que todo mundo pode ser ator? Todo mundo tem essa capacidade de decorar texto? Porque não é só o seu, é o do seu parceiro de cena, a não ser que seja um monólogo. É o seu parceiro de cena também, você tem que saber as suas entradas, então você tem que saber boa parte do texto do outro. E outra coisa, você não é ator de uma peça só. Muitas vezes você está em cartaz com mais de uma. E se me permite alongar a pergunta, semana passada eu estava vendo uma entrevista de um ator exatamente na campanha lá de Belo Horizonte, e ele falou que ele tem um artifício, que é o perfume. Ele está com 5 peças, ele está em 5 peças, cada personagem ele usa um perfume diferente. Eu achei interessante isso, porque eu, me colocando ali, eu me sinto absolutamente incapaz de decorar um texto para uma peça, depois decorar outra, e os dois estarem ali. A hora que eu precisar de um, ele está aqui prontinho, a hora que eu preciso do outro, ele está ali prontinho. Como é isto? A primeira pergunta, né, assim, que se alguma pessoa é incapaz ou não de ser ator, no fundo, todos nós temos teatralidade, né? Sim. Então, quando a criança que brinca, e você não pode, por exemplo, você pisa onde o carrinho está passando, que é isso? Uau, aqui é minha estrada, né? Essa coisa da imaginação, que é brincar de ser outro, esse aqui é o meu robô, eu sou esse aqui é o meu super-herói, essa aqui é a minha filha na boneca. Essa capacidade aí de brincar de ser outro, para mim, é o jogo do teatro, né? Então, eu acho que todo mundo tem essa teatralidade. Fazer teatro profissionalmente, né? A pessoa pode não conseguir, às vezes, decorar um texto, ela pode ir em busca, mas ela pode ter, por exemplo, um corpo que tem facilidade e memória corporal. E aí ela pode fazer um teatro físico, por exemplo, a mímica, a pantomima moderna, né? A performance. Então passa por esses lugares, né? Tem tanta forma de teatro, talvez fica difícil ele fazer o teatro que tem texto e que é muito texto, né? E inclusive a gente tem, por exemplo, às vezes tem alunos que não conseguem decorar o texto, né? E aí, se for um teatro de texto que a gente estiver fazendo, ele vai ter uma limitação. Ele vai conseguir algumas coisas ou outras, né? O personagem dele vai ser um pouco menor que os outros. Essa questão da limitação. Eu acredito muito eu acho que o mundo também acredita que a gente tem habilidades, né? Assim, então alguns têm algumas habilidades. Eu sou péssimo para decorar texto. Eu sou péssimo para decorar texto. Você descobriu um jeito, o seu jeito. Existe o jeito João Valadares de decorar texto? Eu tentei várias técnicas. Por exemplo, uma que grandes atores usam é a questão da imagem. Por exemplo, eu tenho que lembrar de falar a água dentro do copo. Aí eu crio uma imagem do copo na água, sabe assim? Eu vou pensando na questão das imagens, e às vezes imagens muito loucas, assim, tipo, por exemplo, eu preciso lembrar eu já fiz uma oficina que eu tinha que lembrar a bula de um remédio, e aí eu criava para cada palavra doida, esquisitíssima que tinha lá, eu falava ela umas 3 vezes, e aí eu punha uma imagem para aquela palavra, que ligava, por exemplo, sei lá, boimetria, aí eu punha um boizinho na minha imagem. Sei lá, o que é boimetria? Fazia uma associação de ideias. Eu fazia uma associação de ideias. Tem muita gente que usa isso e é uma técnica, assim, né?
quando eu aprendi mesmo, as primeiras coisas que eu decorei foram os meus poemas para falar aqui no Serão Poético. Que eu já te contei isso aqui outras vezes, que eu ficava lendo e tremendo. Só o papel tremia, né? E aí eu lembro que eu perguntei a uma atriz de Belo Horizonte, eu já morava lá, e eu perguntei para ela assim, como é que você faz para decorar o texto? Ela falou assim, ela falou isso, aquilo outro, mas no fundo, João, tem outro jeito não. Repete isso aí 50 vezes que vai ficar na sua cabeça. E eu acho que é um dos jeitos que assim, aí não tem erro, isso aí vai acontecer, isso aí vai funcionar. Né? Até para quem tem muita dificuldade. Repete 50 vezes que vai ficar na sua cabeça. E vai ficar? Vai. Fica por muito tempo? Fica. Não, aí, por exemplo, hoje eu faço, desde 2012, eu faço um trabalho na TV Fiat, que é dramaturgia, né? Que eu contraceno e tal, eu sou um personagem, um vendedor, né, da Fiat, e eu tenho que decorar. Então eu decoro o texto para aquele dia. Sabe? Isso assim, é um negócio que eu não sei como é que acontece na cabeça, mas se você me perguntar o que você falou mês passado, não faço ideia. Porque o seu inconsciente sabe que não precisa guardar aquilo. Funciona dessa forma? Não sei, eu não sou neurologista, mas deve ser. Porque assim, aqui, palavras difíceis, né? Os termos. Aí você decora aquilo ali, eu sou bem Caxias nessa questão do decorar texto, porque também acho que um dos meus mestres já me disse isso, o texto, decorou o texto, metade do caminho está andado. As outras coisas você faz algumas vezes, você vai descobrindo e tal, né? A coisa porque decorar é fácil, agora fazer aquilo ali ser orgânico, chegar no espectador, forma de transmitir. Trocar, que é o grande mistério, né? Que a gente até hoje está lidando com essa questão, né? Uma questão da presença da voz em cena, né? Como torná-la orgânica, fazer as pessoas acreditarem naquilo, né, que você está dizendo, estarem com você, né, nessa proposta, ou não acreditarem propositalmente, né? Quer dizer que a coisa do perfume lá do ator funciona bem, né? Por cada personagem um perfume diferente. Eu acho que cada um tem seus métodos, né? Esse é um método atípico. Funciona, né? Então. Mas funciona para ele, tá valendo. Essa é uma grande questão, acho, para o teatro, que como professor de teatro, eu me deparo muito com ela, até meu mestrado andou para esse caminho, que é qual que é o vocabulário do teatro? Porque, por exemplo, na dança, se você faz balé, tem um vocabulário, né? Andeó, plié, não sei o quê. No teatro você não tem isso. Qual que é o andeó? Você não tem... Essas são questões muito amplas para você... Né? Por exemplo, na matemática você é o 2 mais 2, né? Ou a equação enorme que está lá, mas é uma equação, uma regra, você tem um caminho. Por aí. Pois são os segredos, os bastidores, muitas vezes são tão interessantes quanto a cena que está lá no palco, né? É verdade. João Valadares é o nosso convidado de hoje no Falando Sério e vem trazendo, entre outras, essa boa novidade, né? Espetáculos da campanha de popularização do teatro e da dança de Belo Horizonte, aqui em Sete Lagoas. No segundo bloco nós vamos falar especificamente sobre isso. Daqui a Voltamos com o Falando Sério. Hoje o nosso convidado, João Valadares, ator, diretor, professor de teatro, diretor da Precária Companhia de Teatro, que, entre outras coisas boas, oferece a Sete Lagoas a temporada de teatro e agora também a campanha de popularização do teatro e a dança de Belo Horizonte com 18 sessões, de 11 espetáculos, de 6 companhias de Sete Lagoas. Mas permita-me, João Valadares, a Precária, esteve em Belo Horizonte, fez 2 apresentações lá, com um tema... 2 semanas, foram 8 apresentações. 8 apresentações, né? Com um tema que é universal, né? Sim. A gente está aí com esse novo espetáculo, né? Estreamos em setembro, lá em BH, na Funarte, depois fizemos aqui na temporada. O espetáculo Amor, esse tema universal, esse guarda-chuva enorme, né? Que a gente não dá conta, tem consciência disso. Talvez até por conta dessa consciência, agora estamos com uma proposta meio maluca, estava te contando, né? Nesses 8 apresentações, a cada dia a gente recebia ou um artista ou um grupo
que era convidado a também pensar com a gente sobre o amor, sobre, né, quais as questões que lhes dizem respeito. Né? A gente começa a nossa peça assim, essa peça é um manifesto, né? Tipo assim, a gente sabe que é o amor que vai resolver as nossas questões, todas, né? Políticas, econômicas, não é assim? A distribuição de renda é uma questão do amor, né? A corrupção é uma questão do amor. Ou falta dele. Tem isso, né? Tipo assim, aquilo que não é amor, né? Exato. A gente termina o espetáculo enterrando aquilo que não é amor. Ou, inclusive, spoiler, a plateia recebe uma flor também, alguns da plateia, você tem essa chance, essa oportunidade, quem quiser, né? E de enterrar alguma coisa. Então a gente enterra muito lá a hipocrisia, a corrupção, o preconceito, né? E se enterra muito essas questões que estão aí presentes, né? E tratamos dessa temática, assim, e também, acho que também por conta disso, a gente sabia que o tema era amplo, a gente se propôs uma linguagem que talvez na academia, né, eu tive lá meus tempos de academia, lá na UFMG, é a crista da onda, que é o teatro performativo ou teatro pós-dramático. O que é isso? O drama é início, meio e fim, né? O pós-dramático é esse espetáculo que não tem uma linearidade, mas tem uma dramaturgia. Tem clímax, né? Tem aquela condução do olhar do espectador, tudo está ali. O clímax não precisa vir necessariamente no fim. Não, exatamente, né? Exatamente, não precisa. E às vezes tem mais de um clímax. E às vezes nessa proposta o clímax de um não é o clímax de outro. Cada um sente de forma diferente. No entanto, a gente tenta conduzir, né? A gente tenta fazer esse gráfico porque sabe que senão fica chato. Né? Se for dilatar demais, se for tudo demais lá em cima, tudo for clímax, não adianta. Também, a gente precisa ter o tempo, né? Então a gente... E aí propomos essa ideia e que também acessa várias linguagens. Esse espetáculo ali tem números de dança, tem números de capoeira, tem números do circo ali, perto do circo, tem um audiovisual, a gente brinca que uma cena que chama cineminha. A gente filma os atores e projeta na hora o que está filmando e o público vê aqui, tem o boom, o rebatedor, é como se a gente estivesse filmando aqui essas câmeras que estão nos filmando ali, aquele ventilador e tal. Que o telespectador não vê. E aí a gente projeta só o que aquela câmera está filmando, mas o bastidor ele está vendo, porque é como se o espectador estivesse aqui do lado assistindo a gente conversar aqui agora, né? Então tem essa brincadeira também no espetáculo, enfim, muitas linguagens juntas nessa proposta de ir em busca, assim, tá muito bonito, o povo é tocado, sabe? A gente está tendo essa experiência dessa temporada um pouco maior, com 8 apresentações, foi muito interessante, o espetáculo cresce, claro, os atores se sentem mais à vontade, essa coisa doida de cada dia receber, a gente teve uma bailarina, aí ela falou, mas como é que eu vou falar de amor? Uai, com seu corpo. Né? Sua expressão. Sua dança. E ela tinha uma ideia, né, do que ela queria dizer, a gente projetou um texto, na hora, assim, foi passando um texto, e ela dançava o texto, né, com uma trilha, um violão dedilhado, foi muito bonito. A Bárbara Ramos, que é sete-lagoana, né, que foi lá nos presentear com esse coisa. Recebemos grupos importantes lá de BH, o grupo Armatrux tem 25 anos, né? Um grupo consolidado, de grande circulação. O grupo 405, que é meio nosso parceiro, mas também que é um grupo parceiro assim, nosso contemporâneo, né? Eles estão com 10 anos, a gente tem 12, vai fazer 12. Né? Mas eles também têm uma projeção bacana, nacional, sabe? Fizeram muitos festivais importantes, também tiveram presentes lá e nos ensinaram muito, sabe? Sobre o amor, sobre a arte do teatro. Permita-me fazer uma conexão com uma coisa que falou lá no primeiro bloco. Diga. Sobre o falso, que o cara falou que tem que ser ou muito jovem, muito irresponsável com você. E aí eu estou aqui pensando, tem isso também, por exemplo, você tem que ter um texto para essa peça específica, tem que ter um texto, as pessoas têm que ter um texto para dizer lá, mas tem tantas coisas que podem ser juntadas a esse texto e que vocês nem sabem o que vai acontecer. Existe essa coisa dessa pequena dose, entre aspas, de irresponsabilidade responsável? Claro. Para improvisar é preciso muito conhecimento.
Então, talvez eu não faria essa peça antes de ter feito um monte de peça que eu já fiz, né? Muitos clássicos, eu acho, porque eles nos ensinam um monte de coisa, né? E aí, por exemplo, isso que eu estava falando sobre dramaturgia. Essa não é a primeira peça de teatro performativo ou pós-dramático que eu dirijo, é a segunda. A primeira foi em Belo Horizonte no ano passado, eu dirigi um espetáculo chamado Babel Brasil. E que também tinha essa coisa das linguagens, mas lá a gente tinha, por exemplo, um ator que fazia jiu-jitsu. A gente levou uma cena dele para esse viés. E ele dava o golpe e a gente estava falando do golpe, sabe? Político. E aí, e aí, ao fazer essa peça, eu ao mesmo tempo estava me formando fazendo. Né? E numa preocupação danada, falando para onde vai o olhar do espectador, para onde vai, como é que eu vou conduzir o que a gente chama de gráfico, né? Aqui a gente faz isso, aí não vai até tudo, aqui, ali. Aí a gente, por exemplo, geralmente nesses processos, a gente cria muita coisa, joga um bocado fora, encaixa aonde tem que encaixar, pensando nessa questão da energia cênica, né? E reza para dar certo, né? Graças a Deus, até hoje eu estou feliz com o Amor, né? A direção está bem, né? Assim, a gente tem recebido lá pessoas que eu confio no olhar crítico para o teatro e tenho tido retornos muito interessantes. Tem muita coisa para trabalhar, sempre tem. O teatro nos ensina a cada dia, assim, que a gente nunca vai estar pronto. E esse tipo de espetáculo, o público, esse público, nem sei se eu vou falar uma palavra correta aqui, esse público tradicional precisa ser preparado antes ou vocês deixam a coisa correr que ele descubra lá durante o espetáculo? Eu acho que o melhor público é o mais cru. Para essa peça, inclusive. Para o Amor, por exemplo. Pessoa que não é artista, que não viu muita coisa, sabe? Que não tem um gosto preparado e tal, que vai mais assim, deixa eu ver o que eu vou sentir aqui, deixa eu ver o que eu vou aprender, entender, compreender, qual que é a mensagem. Ele está muito mais receptivo. É muito mais fácil, né, acessar. Por exemplo, crianças, as nossas crianças hoje, elas têm outra cognição, né? Outra forma de pensar. É outra geração, é a tal geração Y, né? Que tanto falam aí, né? Outra forma de conectar conhecimento, né? A gente aprendeu de um jeito. Por exemplo, todos nós tivemos livros. Eles têm didáticos. Smartphones e tablets. Muitos deles não têm mais. Tem uma coisa da hipertextualidade que a gente estuda no jornalismo, né? Que é assim uma coisa que todo mundo faz, né? Estou lendo ali a palavra tempo esportivo, aí estou lendo aqui a palavra campanha e aqui micromixer, né? É uma hipertextualidade. Com uma frase, tempo esportivo vem para a campanha aí, micromixer, que não faz sentido nenhum, mas que a gente faz sinapses cerebrais, né? A neurociência diz isso. Isso é um hipertexto construído para a gente. As imagens, né? Tudo isso. E aí as crianças, elas estão nessa linguagem. Isso é natural nelas. Para nós é mais difícil. Para nós é mais difícil porque a gente está desconstruindo uma coisa que a gente já aprendeu de um jeito, né? Aí a gente está, né, tipo isso, quando chegou o telefone celular e a gente ter que, né? Então eu acho que quanto mais cru o espectador, quanto menos ele entender de teatro, mais fácil a peça chega nele. Essas peças do teatro performativo pós-dramático. Por mais que ele tenha sido ensinado culturalmente, vamos supor, uma pessoa de 20 anos hoje, ela é culturalmente formada, de 20 eu não sei, mas de 25, 30, 35, 40, 50, 60, até a minha mãe que tem 70, foi formada o jeito de pensar numa cultura da novela, né? A gente pensa daquele jeito. Nossa, eu tenho 35, 6, eu não sei mais. Virou o ano e fica mais difícil. 35, eu fui formado nessa cultura. Então, eu chego para a arte com essa linguagem. Todo mundo que começa a fazer teatro, a gente tem muitos alunos, né? Sempre recebe gente nova, eles levam essa linguagem, né? Então, eles vão contracenar como se estivesse na novela. Né? A referência dele é a novela, referência, né? É essa, né? Eu acho que graças a Deus e aos nossos esforços a gente está dando outras referências também. Mas é bom que ele leve essa referência ou não faz diferença?
Referência é referência. Não tem jeito de lutar contra ela. Tá lá. É assim. Aceitar, nós somos assim. O ser humano. O Brasil foi formado nessa cultura, né? Umas 3 gerações ou mais, não sei. Foi formada nessa cultura. Essa nova geração que a gente está falando, ela é mais midiática, mais ainda, né? É mais da internet do que da TV. Ela tem menos paciência para ficar vendo um negócio grande. Mais instantânea, que é mais instantaneidade. Né? E que não é nem bom nem ruim, na minha opinião. É o jeito, né? É assim que é. Agora a gente dialoga com ele. Ouvi uma coisa muito boa lá no Amor, de uma artista convidada, cantora, que cantou muito bem lá no nosso espetáculo. Foi lindo a apresentação dela. E ela foi enterrar alguma coisa e ela enterrou assim: eu quero enterrar o nosso medo de aceitar o mundo. O mundo é assim. Se tem alguma... E a gente não tem muito o que fazer, não. Por exemplo, todas as coisas que nos incomodam no mundo, aceita que dói menos. Elas são as coisas do mundo. Porém, tem aquelas coisas que a gente acha que não deve estar neste mundo. Contra elas a gente tem que lutar. O mundo é assim. Tem um monte de coisa que às vezes a gente tem uma birra e tal, mas bicho, é assim. Você não vai conseguir mudar. E agora tem outras que é insuportável. Essas aí a gente aproveita e junta a mão e se inclusive achar mais gente que está contra, melhor ainda, porque vai ser mais fácil mudar. E vamos à luta. Não tem jeito de, né, viver é isso. E a gente vê muito isso hoje no cenário político brasileiro, né? As pessoas precisam ter consciência de que, um voto é apenas o meu voto, mas é um que vai se somar a milhões que vão ter a capacidade de mudar isso que está aí. É bom reclamar? É bom denunciar? Mas tem que ir além disso, né? E a arte faz muito isso, né, João? Eu não acredito mais nessa. O voto vai mudar. Qual voto, né? Porque votar em quem? Votar no... Essa coisa se virmos o cardápio que nos é oferecido em janeiro para uma eleição em outubro, é de se desanimar, né? Vou votar em quem? Realmente está muito difícil. E não é só por causa do quem. Porque pessoas boas existem aos borbolhões. Mas pessoas boas, para ter a oportunidade de entrar naquele jogo, ela precisa fazer certas concessões, né? E aí está o nosso problema. Eu acho que tem que começar de novo. Nesse quesito político, também acho. Nós vamos ter que começar de novo. Não adianta um voto mais. Acho que um voto já não vai mudar muita coisa, não. Às vezes eu brinco dizendo, vamos fazer assim, vamos devolver para Portugal, manda outro Cabral para cá, manda descobrir isso aqui de novo, vamos começar tudo de novo. É melhor começar tudo de novo do que acabar pela primeira vez. Quem sabe fazer um texto baseado nisso aí? E tem muitos, cara, já tem uns muito bons aí. Tinha até... Teve uma série boa agora da Globo, né? Tinha o Matheus Nastergail, não era? Sem dúvida, que era exatamente. Lá. Eu acho que a dramaturgia está fazendo muito bem isso, né, João? E eu acho que isso é bom que seja feito, né? Bom, João, voltando aqui, né? Aqui você está divulgando nesse material dos espetáculos que vão ser realizados em Sete Lagoas, que começam já nesta semana. Começa quinta-feira. A gente vai abrir com esse espetáculo, estava falando agora há pouco. Quinta-feira, dia 18, né? Quinta-feira, dia 18, às 20 horas, no Unifem. Já gostaria de aproveitar e agradecer o apoio do Centro Universitário Unifem, né? Nos acolhendo com muito carinho, dá o nome, né? O pró-reitor, doutor Antônio Bahia, né? E a diretora de marketing e sua assessora, a Andresa Rodrigues, que nos acolhem com muito carinho. Temos o apoio do Shopping Sete Lagoas, gostaria de agradecer também. Está recebendo lá um posto de vendas, vai ajudar bastante na divulgação interna também, lá, né, que tem essa questão toda, através da Patrícia Naves, que é a diretora de marketing do shopping. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Sete Lagoas, através da Secretaria Municipal de Cultura, nosso secretário Anderson Rodrigues, o Alan Keller, nosso secretário adjunto, que sempre ouve a voz da classe artística com muito cuidado e está sempre de olho no que a gente está fazendo, né? E nesse caso cedendo o espaço da Casa da Cultura para alguns espetáculos. Então a gente estava falando da programação variada, né? Falei um pouco das comédias, mas também teremos teatro para crianças. É sempre assim, serão 3 semanas, de quinta a domingo.
Então, de quinta a domingo tem espetáculo adulto às 20 horas e sábado e domingo tem espetáculo infantil às 17 horas. Quase todos eles, os infantis, todos no auditório da Unifem, né? E só no dia 1º e dia 2, que é uma quinta e uma sexta, que são 2 espetáculos que vão ser na Casa da Cultura, que é o Nosso Estranho Amor e o Palhaços. São o Nosso Estranho Amor, um espetáculo de teatro-dança, com música ao vivo, violão e violino ao vivo, tocado ao vivo, músicas do Caetano Veloso. Que bom. O espetáculo Palhaços tem esse nome, né, um palhaço de circo e tal, mas é um drama cômico, a gente fala, né, cita assim, é um texto clássico do Timochenko Web, clássico para o Brasil, né, é um paulista da década de 60, o Timochenko tem esse nome russo, mas é paulista, escreveu textos importantes aí da dramaturgia nacional. Então, dando nome aos bois aí, começar pelo Alto do Boi da Manta, do Carroça Teatral, recontando essa história, né, do Boi da Manta, que é uma história que faz parte da nossa cultura popular, né, de muitos anos, se eu não me engano, deve ter 200, 300 anos, essa coisa Brasil, ainda ali em Ouro Preto, né, ou em Vila Rica, né, o Ciranda Sertaneja também, que é um espetáculo do Carroça Teatral, o Alto do Boi da Manta, dia 20 e 21 de janeiro, às 17 horas, espetáculo para crianças, muito bonito, muito cuidadoso do Carroça. No dia 27 e 28 de janeiro, uma fábula, A Princesa Gaia, que é um espetáculo que transforma os astros em mitos, né, em personagens. Então tem a Terra, que é uma princesa jovem virgem que quer se casar, chama-se Gaia. E ela quer se casar, ela é filha do Rei Sol, que é o Sol também como um personagem, né, um mito transformado em mito, né? Ela tem uma ama-lua, que é a lua que fica em volta, né, assim como a nossa... Cuidando dela. Cuidando, e ela vai se casar, sai pede o pai, eu quero me casar, pai. E o pai fala, claro, você pode se casar com meu sobrinho neto, um homem de posses, um caixeiro viajante, que é o Cometa Halley. Eu falo, não, ela não quer casar com ele, pai, ele é velho pra mim, ele não tem nada a ver e tal. E aí nessa discussão ela foge da Via Láctea e vai pro nada. Lá no nada, essa coisa bem mitológica, ela conhece o homem. Nada, né? Quer dizer assim, o fora da Via Láctea, onde é? Não sei, é o nada. Aí, lá fora, ela encontra o Homo sapiens, o primeiro homem, e eles se apaixonam, se casam, os filhos dessa relação somos nós, toda a humanidade, né? E propõe uma reflexão aos nossos pequenos cidadãos, as crianças, né? Porque o espetáculo é lindo, tem escorregador, gangorra de playground, aquela roda dos playgrounds, que é a roda da terra, o Rei Sol tem um escorregador, que é o trono, sabe essa brincadeira? A lua fica suspensa numa gangorra, e aí puxa, né, para essa reflexão, olha, vamos cuidar da nossa mãe terra, né? Que está tão desgastada. Só temos uma, né? Só temos uma e está tão desgastada. Pois nós somos os filhos dela, então tem que ter esse cuidado, né? Essa brincadeira aí. E no dia 3 e 4 de fevereiro, Ciranda Sertaneja, também às 17 horas, um espetáculo também folclórico, traz uma história do folclore popular, também do Carroça Teatral. Falei um pouco, mas vou dando aqui a programação, posso? 18 e 19 de janeiro, quinta e sexta às 20 horas, Amor, chamar a atenção do espectador para a diversidade das linguagens, um teatro performativo, Amor. Alto Boi da Manta, um espetáculo folclórico, às 17 horas, 20 e 21 de janeiro, sábado e domingo. À noite, 20 e 21 de janeiro, Mutema e Outras Histórias, essa comédia que a gente comentou, feita com literatura clássica brasileira, Chico Buarque, né? Patativa do Assaré, Cordel, Machado de Assis e tudo mais. Dia 25 de janeiro, quinta-feira, 20 horas, no auditório da Unifem, As Feias Também Amam, uma comédia de costumes. Dia 26 de janeiro, Cabana do Improviso, uma comédia com essa linguagem nova do improviso, né, do grupo da Trupe Cabana Teatral. 27 e 28 de janeiro, sábado e domingo, 17 horas, uma fábula infantil, A Princesa Gaia. 27 e 28 de janeiro, sábado e domingo, às 20 horas, Casa Amada Brasil, uma comédia de costumes.
1º de fevereiro, Palhaços, um drama cômico para falar sobre os nossos desejos de infância, que são esquecidos. Por exemplo, fugir com o circo, por exemplo, ser bombeiro, por exemplo, né, ser jardineiro, né, por que não? E a gente vai largando de lado porque tem que estudar, entrar no mercado de trabalho, realizar os sonhos dos outros, dos nossos pais, né, geralmente. Isso. Dia 2 de fevereiro, Nosso Estranho Amor, um texto inspirado numa novela de Beckett, com elementos da dança, muito bonito, espetáculo muito rodado, né? Teve em Curitiba, São Paulo, Rio, Londrina, outras cidades que eu não me lembro agora, que tem essa coisa do teatro mais físico, dançado também, um texto muito bonito do Beckett e a música ao vivo, violão e violino executados ao vivo com músicas, releituras do Caetano Veloso. 3 e 4 de fevereiro, voltamos ao Teatro Folclórico para Crianças, Ciranda Sertaneja, muito bonito, muito bem cuidado. 17 horas no Auditório da FEM. 3 e 4 de fevereiro, As Alegres Comadres de Windsor, um Shakespeare, né, uma comédia de Shakespeare feita com máscaras da comédia dell'arte, ou seja, uma gama vasta de linguagens, né? Para quem não foi ao teatro ainda, dá para descobrir essa maravilha que é o teatro e a arte, descobrir muitas coisas. Dando o nome aos bois, essa campanha está vindo para Sete Lagoas por patrocínio dessa empresa de vanguarda, Cimentos Nacional, que você já citou, a Brenan Cimentos, que nos ajuda, nos patrocina. É um exemplo, né? E a nossa parceira. Uma empresa comprometida com a cidade onde ela está atuando, né? Muito importante, e também porque sabe que o mercado do entretenimento é o 2º maior mercado do mundo, né? Para fazer isso aqui tem um designer. Esse papel foi ser impresso lá em São Paulo, cadeia, né? Na Folha, que era o lugar mais barato. Aí tem o jornalista que escreve os textos, aí tem o vendedor, o bilheteiro que a gente está contratando para ficar lá no Porta do Teatro, o bilheteiro que a gente está contratando para ficar dentro do shopping para fazer a venda, tem o programador que fez um site que é vaaoteatromg.com.br, é o mesmo de Belo Horizonte. Você escolhe lá entre Belo Horizonte, Juiz de Fora e Patinga, Sete Lagoas. Vê a programação de Sete Lagoas. Vê a programação e aí compra o ingresso com cartão de débito ou crédito a R$10 antecipado lá. Todos os ingressos estão à venda lá no site e nos postos de venda. Shopping Sete Lagoas, Limão de Gravata, também com os artistas participantes, alguns estão com os ingressos à mão aí também à venda, né, muitos de nós. Os ingressos começam a ser vendidos amanhã nos postos e já estão à venda no site vaaoteatromg.com.br. Bom, então fica aí o convite. Olha, é um cardápio variado e rico. Isso é muito importante, né, João? Quer dizer, ainda há pessoas aqui que não têm hábito de ir ao teatro, então vamos continuar insistindo que vale a pena. Quem não viu, quem não foi à temporada de teatro, tem mais uma oportunidade agora, vem a próxima temporada de teatro. Isso. E quem sabe um dia tenhamos um teatro. Isso, quem sabe um dia tenhamos. Acho que não custa sonhar, né? Não. Acho que a gente tem que perseguir as utopias, não né? Não está longe não, já a gente tem. De repente vai ter 3, 4, você vai ver. Porque nós somos um polo, ninguém mais... Temos tempo? Podemos falar um pouquinho? Pode. A gente estava lá fazendo a campanha em Belo Horizonte, toda hora aparecia alguém na plateia, um artista e tal. Ô João, vem cá, como é que tá lá em Sete Lagoas? Eu vejo as fotos e tal, eu escuto na rádio aqui em Belo Horizonte, eu vejo na TV, vocês estão com um movimento muito interessante. Estamos. Sete Lagoas se tornou um polo. É simples, claro. Começa a procurar na internet aí quais os interiores do Brasil, não é só de Minas não, que tem uma movimentação assim. A gente tem teatro praticamente todo final de semana. Não vai achar. E público, né, muito bom, assim, às vezes, né, a média da temporada 500 pessoas, né, a gente, e fazendo não só pela temporada, né, a gente teve um trabalho com o Rotary esse ano, colocamos nossas peças em cartaz e o povo assim, né, sentindo que a coisa tá vibrante, muito por conta dos artistas, né,
Então eu quero brindar e qualificar os nossos artistas. Hoje temos 12 grupos de teatro, né? Alguns jornalistas me perguntaram por que só tem peça de Sete Lagoas. Eu falei, foi uma determinação do próprio Simpar, que falou, esse ano é o primeiro, vamos fazer com os produtores de lá. Por quê? Chama Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas. A campanha de popularização é os produtores que são os realizadores. O Sindicato dos Produtores. Então foi a junção dos produtores que começou a campanha. A campanha é para isso, né? É para... E aqui, 25 mil pessoas foram a temporada nesses 4 anos. No ano de 2017, um pouco mais de 8 mil pessoas foram a temporada. Se eu somar aí mais os outros públicos das outras peças, vamos supor aí, mais 4 mil pessoas foram ao teatro esse ano. Então, 12 mil pessoas. A cidade tem 250 mil pessoas. Tem muita gente ainda para ir. Cadê as outras 238 mil? Dúvida, né? Não é? Ainda tem público, né? Tem um público e tem uma arte muito bem feita sendo feita aqui. João, infelizmente, nós somos reféns do tempo, né? Mas você tem espaço cativo aqui, você sabe que é sempre muito bem-vindo aqui. Não precisa nem esperar convite, convide-se quando julgar oportuno e conveniente. E eu vou terminar, para variar um pouco, com uma pergunta que não é usual. João Valadares, em algum momento da sua vida, você conseguiu se imaginar não ator, não profissional de arte cênica? E se sim, o que seu João Valadares seria hoje? É uma elipse. Foi assim. Eu estudava, eu estava aqui em Sete Lagoas, estudava na escola técnica. Aliás, antes disso, estudava no Senai. Fiz o curso de mecânica, depois na escola técnica fiz eletrônica. Jurava para mim mesmo que eu ia ser engenheiro mecatrônico. Fui para Belo Horizonte terminar o curso de eletrônica lá. Aí, na época da eletrônica, apareceu um professor de matemática que me deu um livro do Goethe. Adorei literatura, comecei a ler muito. Por conta da literatura, cheguei na filosofia. Aí fui fazer meu teste vocacional. Na época eu fazia análise. Tudo saiu fora da área técnica no teste vocacional. Era história, direito, serviço social. Tinha uma coisa assim de ajudar as pessoas. Jornalismo e filosofia. Essas 5 coisas. Tudo fora da área técnica, né? E aí, por conta dessa coisa ainda do mercado, vou fazer jornalismo. Aí fui fazer jornalismo, graças a Deus, o curso foi muito interessante, assim, principalmente as coisas que não eram jornalismo. Filosofia, ética, estética, eu lembro de uma disciplina de cultura religiosa, foram 2 anos seguidos que me formaram muito, foi muito importante. E aí, fazendo jornalismo, tive uma disciplina de cinema. Aí, fiz aquele curso, me encantei pela ideia de... Já estava escrevendo por causa do jornalismo, estava escrevendo, né? Era poeta, né? Era mesmo, acho que... não paro de escrever textos poéticos, mas acho que não é o ofício, né? Aquele momento eu pensava que poderia ser um ofício. Escrevendo ali escrevendo esses poemas, contando histórias, escrevendo contos e tal. Aí descobri o cinema e falei, gente, a coisa da técnica, a câmera de baixo para cima fala que o cara é poderoso, a câmera de cima para baixo fala que o cara é menor, né? Cidadão Kane, por exemplo. Nessa coisa da semântica, da técnica, me encantou profundamente. Falei, vou fazer um curta. E fiz alguns cursos, né? Fiz umas oficinas e tal, fui para Tiradentes, aquele festival. Aí escrevi o primeiro curta, chamei uma produtora lá de Belo Horizonte, mobilizamos 30 pessoas na equipe, que é continuista, produtor, assistente de produção, câmera, o outro câmera do estilo, não sei o quê. Aí fiz alguns curtas e dirigindo para o cinema. O terceiro curta que eu dirigi foi para a Mostra de Gramado, chama-se Waterapok, Festival de Gramado, que é o maior do país, né, e tal. Mas dirigindo no cinema, um cara chegou no meu ouvido e falou assim, olha, para você dirigir atores no cinema, seria legal você fazer teatro. Aí fui fazer teatro. No que eu fiz o primeiro curso lá, primeiros 6 meses, eu comecei a decorar o texto, aquela história lá né, da Casa da Cultura, do Serão Poético,
carinho imenso pela Marisa da Conceição Pereira. Incentivou, né? Sempre me incentivou. E aí comecei a fazer o teatro de um jeito que... a declamar os poemas com o texto decorado, levando objeto cênico. O negócio virou uma cachaça, porque aí o jogo, né? De ver o olhar do espectador brilhando com o texto que você sempre deu, que sempre foi aquela mesma coisa, mas é porque você estava fazendo o como mudou, o como apresentar os textos mudaram. Isso me encantou de uma forma, e aí nunca mais eu pensei em estar em outro lugar, porque larguei o jornalismo, larguei a eletrônica, eu ainda trabalhava com impressoras, eu fazia manutenção de impressoras por 7 anos, pagou minha faculdade, me deu entrada no meu apartamento, né, no financiamento, e falei assim, agora eu vou viver de arte. Quase passei fome. Comi muito miojo. Não foi o único. Comi muito miojo e tal, mas como toda profissão, eu acho que começa difícil. Foi difícil trabalhar com eletrônica no começo. Aí ao longo do tempo, lá aos 7 anos, chegou uma hora eu ganhava bem, né? É a mesma coisa no teatro. Começa difícil, mas chega na arte, na música, na dança, eu acho que é só firmar o pé, assim, descobrir isso, vou lá em sequência, né, com carinho, sempre. Com amor principalmente. E acreditar porque sempre, né? O dinheiro é só consequência. Claro. Né? A gente faz, deu dinheiro, não deu dinheiro, a gente fez com a mesma qualidade, com o mesmo carinho, o mesmo amor por aquilo, né? E aí a consequência é, né, ter conforto. A arte agradece que não temos hoje o engenheiro mecatrônico João Valadares. Obrigado por mais uma vez estar aqui no Falando Sério, João. Muito obrigado, Rosal. Prazer receber Prazer aqui. Imenso. João Valadares, o nosso convidado de hoje, olha, vem para a campanha de popularização do teatro e dança, chegou a Sete Lagoas. Tem espetáculos já nessa semana, você pode conferir a programação. O Falando Sério de hoje fica por aqui, voltamos na próxima semana.